O ministro Alexandre de Moraes disse, durante a palestra organizada pelo Grupo LIDE, que o Tribunal Superior Eleitoral enviará um projeto para regulamentar as redes sociais. Segundo o presidente da Corte, a justificativa seria o combate às alegadas fake news. Nós adotamos no plenário várias medidas que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. O Tralha ainda comparou a internet ao tráfico internacional de drogas, dizendo que é preciso combater as ideias contra a democracia. Questionado se a regulamentação não poderia acarretar em censura, Moraes declarou que, abro aspas, quem tem coragem de publicar tem que ter coragem de se responsabilizar. Fecho aspas. Pavinato. Olha, isso é um assinte. Um projeto para regulamentar rede social é uma afronta à inteligência. Por quê? Em primeiro lugar, a rede social, a plataforma digital, ela é, dizem, a praça pública da modernidade. Isso é verdade. Tanto é que eu tive observando, nos últimos meses, nas mensagens, nos comentários às minhas postagens no Twitter, por exemplo, eu já tenho um número bastante representativo de pessoas que pedem esmola nos comentários. Pedido de esmola fornecendo o número de Pix. Veja como isso tem relevância nessa comparação da praça pública. Como é a praça pública brasileira? Lotada de gente pedindo esmola. Lotada de gente desempregada e alijada de educação, instrução. Como é que é a rede social? Eu já vejo gente pedindo esmola e pessoas que escrevem textos e compartilham pensamentos que são condizentes com a falta de educação formal e instrução de cidadania. Por quê? Se o Estado brasileiro arrogou para si esta responsabilidade na Constituição de 88, da mesma maneira que eu encontro pessoas sem instrução e pedindo esmola na Praça da Sé, eu encontro pessoas sem o preparo para falar e debater a democracia e para saber aquilo que é ou não crime, para saber aquilo que é ou não um ato antijurídico, ao lado de pessoas que já estão pedindo esmolas numa plataforma digital. E o que eu quero dizer com isso, com relação a essa lei que eu disse que é uma afronta à inteligência? Se existem leis que regulam a vida na praça pública, na Praça da Sé, seja lá qual praça física, em uma rua que esteja no mapa, na geografia deste mundo fenomênico que eu toco, que eu cheiro, que eu me arrisco, que eu sinto, as regras são as mesmas para a vida na praça digital, na plataforma, na rede social. Quando eu agrido alguém na praça pública, é crime ou me gera um dever de indenizar, o mesmo acontece na praça virtual. E tudo que acontece no mundo virtual tem o seu correspondente no mundo físico. É claro que a consequência aqui, no caso de um dano moral ou de uma mentira, tem um efeito muito mais danoso, porque na praça digital não existe a barreira da geografia. Portanto, a punição tem que ser condizente com o dano. Mas não se precisa criar regra. A regra, a norma, o direito da vida real é o mesmo que deve valer em espelho na vida virtual. Você, Zé, temos 3 minutos. Eu concordo 100% e acho que há hoje um distanciamento. Algumas pessoas acham que na vida virtual pode tudo e que não tem absolutamente nenhuma relação com a vida real. Se na vida real você não pode agredir as pessoas, na vida virtual também não. Ou você pode agredir porque a Constituição garante o direito à livre expressão, mas você sofrerá as consequências.
E acho que a regulamentação, esse é um termo que está sendo estigmatizado, como no passado era tal flexibilização, agora é regulamentação. Eu costumo citar o exemplo do carro. Quando existiam 5 carros em São Paulo, era um brinquedinho de gente rica, ninguém levava a sério esse invento, né? Não precisava de nenhuma regulamentação. E aí o carro começou a aumentar a velocidade, matava gente, atropelava, precisou regulamentar. Contramão, mão única, estacionamento proibido, não pode aqui, e depois o controle de velocidade, assim por diante. Isso não significa proibir o carro, mas significa que é preciso regras, e entendo que precisa regras nas mídias sociais e na relação em geral da internet. Não pode ser uma terra de ninguém, mas isso não pode ser argumento para levar a fazer qualquer tipo de censura. A censura é inconstitucional, ela não pode ser realizada por ninguém, nem pelo judiciário, nem mesmo por uma legislação no Congresso Nacional. Não se pode usar esta falta de regulamentação. Regulamentação, gente, entenda, regulamentação é dar inclusive direitos, inclusive ampliar direitos. Eu entendo que hoje o consumidor de mídias sociais não tem direitos. Deveria. Eu entendo, inclusive, que pode-se usar o Código de Defesa do Consumidor como direito do usuário. O usuário assina um contrato de adesão com a mídia, é um contrato de adesão. Ele não paga, mas aceita. É um contrato virtual. E um contrato, ele tem que ter 2 vias, né? O direito do usuário e o direito da empresa, que tem muito mais poder. E hoje uma empresa pode simplesmente te tirar, pode te apagar, pode definir o que você publica ou não. Isso está errado. Então, assim, eu defendo uma regulamentação nesse sentido, inclusive, de dar mais direito ou de garantir direitos que eu acho que o usuário já tem com base no Código de Defesa do Consumidor e ampliar aí a legislação. Não pode virar censura, mas é preciso sim uma legislação. Mas eu vou te dizer, o mundo inteiro está atrás disso e ainda não conseguiu uma solução.